Olá, gente, boa tarde. Estou por aqui mais uma vez para gravar a segunda aula de português e vocês acompanham o assunto da aula de hoje, certo? Hoje nós vamos estudar pontuação, mas não vamos estudar todas as pontuações. Vamos estudar apenas 4 sinais de pontuação: ponto final, a vírgula, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Essa atividade se virá de subsídio para que vocês possam acompanhar as atividades que eu vou postar na plataforma à noite, certo? Vejam só. O primeiro é o ponto final. O ponto final é aquele pontinho que a gente coloca sempre quando a gente escreve alguma frase e conclui a ideia. Ele pode estar no final do parágrafo ou no meio dele. Ele só vai indicar uma ideia concluída. Usa-se quando se conclui uma ideia no texto, na frase. A vírgula é usada para indicar uma pausa na frase. Quando eu vou falar algo, imagine um exemplo. Ontem à noite fui na escola. Lá eu participei de uma reunião. Quando eu falei essa frase, eu coloco a vírgula logo após a palavra escola, porque foi a pausa que eu dei para complementar a informação colocada na oração. Certo? O outro ponto que nós vamos estudar é o ponto de interrogação. Se eu chegar para você e perguntar qual o seu nome, eu estou fazendo uma pergunta. Eu estou interrogando. Logo, no final dessa frase, eu tenho que usar esse ponto. Porque é o ponto de interrogação que coloca-se no final de uma pergunta. É esse ponto, lá no final da frase, que vai indicar a mim e a você, ou seja, ao leitor, que aquela frase que foi pronunciada se trata de uma pergunta. E o outro ponto que nós vamos estudar hoje é o ponto de exclamação. Buf! Quando eu tenho um susto e escrevo a palavra que indica esse susto, logo após eu coloco o ponto de exclamação. Porque quer dizer que eu falei exclamando. Quando eu tomo um susto, um espanto, ou também quando eu ordeno. Ou seja, se eu disser agora, silêncio! No final dessa frase, eu vou colocar um ponto de exclamação. Porque quando eu falei, eu exclamei. E o que vai indicar que eu estou exclamando é esse ponto de exclamação. Eu vou escrever para vocês aqui agora um exemplo onde a gente vai utilizar todos esses pontos que nós estudamos aqui, certo? Vou apagar aqui o quadro bem rapidinho. Se eu escrever aqui a oração, hoje é quarta-feira. Nessa oração, eu vou usar simplesmente o ponto final, porque eu apenas fiz uma afirmação e já concluí a minha ideia. Agora, se eu dissesse assim, hoje é quarta-feira. Não haverá aula. Aqui, eu vou colocar uma vírgula, porque eu fiz uma pausa. Eu disse, hoje é quarta-feira. Não haverá aula. Se por um acaso eu fosse caindo aqui e levasse um escorregão e gritasse socorro, eu ia escrever dessa forma. A palavra socorro com ponto de exclamação, porque isso aqui vai indicar que eu exclamei, certo? Eu falei com mais força, com mais intensidade. E se eu chegasse para vocês e perguntasse, quantos irmãos você tem? No final, eu tinha que colocar um ponto de interrogação, porque isso indica
que eu estou fazendo para vocês uma pergunta. Um abraço a todos e até a próxima aula. As atividades serão postadas à noite na plataforma. Obrigado.